Os mutuns brasileiros. Você sabe quantas espécies existem e onde eles vivem? Olá, hoje você vai conhecer aqui no canal Aves todas as espécies de mutuns do Brasil. E tem várias, tipo mutum de penacho, mutum de fava, mutum de Alagoas, dentre outros. E essas espécies aqui, será que são brasileiras? Veja tudo isso agora. Eu sou o Giovanni e este é o canal Aves. Os mutuns são aves grandes que pertencem à família Crassidae. A família Crassidae é composta por 26 espécies aqui no Brasil. E além dos mutuns, também tem os jacus, que são do gênero Penélope, e eu já fiz um vídeo sobre eles aqui no canal. Vai ficar linkado no final desse vídeo e também na descrição. Outras famílias de Crassidae são as jacutingas, e em breve um vídeo sobre elas aqui no canal. Então, se não é inscrito, se inscreva. E para encerrar a família dos crastídeos brasileiros, tem os aracuãs, a exemplo do aracuã escamoso e do aracuã do Pantanal. Mas e quantas espécies de mutuns tem aqui no Brasil? Olha, tem 8 espécies. E antes de conhecê-las, me conte aqui nos comentários de qual família de crastídeos você mais gosta. Jacutingas, aracuãs, jacuns ou mutuns? Me conte aqui nos comentários que eu poderei fazer um vídeo específico sobre cada ave. Mas não tem mutum somente no Brasil. Esse grupo habita as zonas tropicais e subtropicais da América do Sul, a América Central e a América do Norte, até o México. Essa linda espécie aqui que você está vendo e essa outra, por exemplo, não são do Brasil. De modo geral, os mutuns e demais crassídeos preferem habitats florestais e bordas de matas. Eles nidificam em árvores e até no chão. Essas aves se alimentam de grãos e também de sementes. Inclusive, são importantes dispersoras de sementes na natureza, contribuindo para o surgimento de novas árvores. Mas, infelizmente, essas aves são consideradas cinegéticas, ou seja, são altamente procuradas para fins de caça. E é por isso que a maioria das espécies de mutuns está caminhando para a extinção. E em conjunto com a caça, a destruição de habitat é um fator que vem contribuindo para o declínio dos crassídeos nas últimas décadas. Por isso é preciso mudança de mentalidade, preservar, para que essas espécies ainda se mantenham vivas. E existem também projetos de reintrodução dessas aves na natureza que elas são criadas em cativeiro. E um exemplo é no Parque das Aves, onde você vai ver agora várias espécies de mutuns do Brasil que são lá do Parque das Aves, que são de projetos para fazer eles voltar à natureza. E vamos começar com o mutum do Sudeste. Este é um pássaro ameaçado de extinção, e as imagens que eu tenho dele eu fiz no Parque das Aves em Foz do Iguaçu, onde tem o projeto de recuperação da espécie. Também chamado de mutum de bico vermelho, é endêmico do Brasil. Outro nome que ele recebe é mutum do Espírito Santo. Mede 84 centímetros de comprimento e pesa até 3,5 kg. O macho é escuro com o ventre branco e a base do seu bico é vermelho, diferente da fêmea. E claro, a fêmea não tem a base do bico vermelho e seu ventre é ferrugíneo, a exemplo das asas. O mutum de bico vermelho, ou mutum de Sudeste, ele é tão raríssimo que atualmente existem apenas 250 registros dessa espécie na natureza. E é por isso que projetos de reintrodução, como o do Parque das Aves, é fundamental para manter a existência da espécie. E claro, ele não deve ser caçado na natureza pelo homem. O mutum de bico vermelho é restrito apenas a áreas do sul da Bahia até o norte do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
E o próximo da minha lista aqui é o motum poronga. Ele também pertence ao gênero Crax, e a exemplo do anterior, também está ameaçado de extinção. Seu nome científico é Crax alector, que significa ave com crista de galo. Mede até 95 centímetros de comprimento e pesa 3,6 kg. O motum poronga ocorre na região norte, e no Brasil está presente apenas ao norte do Rio Amazonas, do Amapá ao Rio Negro. Também ocorre na Colômbia, Venezuela e Guianas. E a terceira espécie, também do gênero Crax, é o motum de fava. Essa é a única imagem que eu tenho da espécie. E acredite, ele também está ameaçado de extinção. Mede até 89 centímetros e pesa 2,5 kg. Também ocorre apenas na região norte, na Amazônia Ocidental, principalmente ao sul do Rio Amazonas. A quarta espécie e última do gênero Crax é o motum de penacho. Finalmente, uma espécie que não está ameaçada de extinção, e sim vulnerável, o que é um pouco menor na escala. Motum de penacho é a espécie de motum brasileiro mais abundante. E quem me deu essas lindas imagens foi o meu amigo Vilmar, do canal Terra da Sucuri. Nessa espécie, os machos e fêmeas possuem um alto dimorfismo sexual, ou seja, são bem diferentes visualmente. O macho é preto com a região da barriga branca e a fêmea tem uma plumagem preta listrada de branco. Cabeça e pescoço é preto, o peito canela e a barriga bege. O motum de penacho se alimenta de frutos, folhas e brotos de plantas. Já foi observado predando gafanhotos, anfíbios e outras espécies pequenas de animais. E em muitos locais onde ele é preservado, pode se aproximar dos humanos. Agora vou falar sobre a reprodução dessa espécie. Costumam fazer um ninho em árvores e a fêmea põe de 2 a 3 ovos brancos que são incubados por 30 dias. E esse é um filhotão, acompanhado dos pais. O motum de penacho tem a maior distribuição geográfica dentre todos os motuns do Brasil. Se concentra mais na região centro-oeste, sudeste e partes do norte. Já nas regiões sul e nordeste é raríssimo. O motum de penacho habita o chão de florestas de galeria, bordas de matas, cerrados, buritizais, áreas abertas, plantações, campos sujos, varjeões e matas secas. Ele costuma viver em pequenos grupos familiares. E embora passe o dia todo no chão, à noite empolera-se para dormir. Quinta espécie da nossa lista, agora do gênero Pauchi, é o motum do norte. E como o próprio nome diz, ocorre na região norte, exatamente ao norte acima do Rio Amazonas. Também ocorre na Colômbia, Guiana e Venezuela. O motum do norte mede até 84 centímetros e possui penas negras com um ventre castanho. Sexta espécie, também do gênero Pauchi, é o motum de Alagoas. Outro nome muito conhecido dessa espécie é motum do Nordeste. Essas imagens também fiz no Parque das Aves em Foz do Iguaçu. Infelizmente, está quase extinto na natureza. E hoje a única chance de evitar a definitiva extinção da espécie é através da reprodução em cativeiro e a reintrodução na natureza e em áreas protegidas. O motum do Nordeste mede até 90 centímetros de comprimento e pesa 3 quilos. Sua plumagem é escura, com reflexos azulados. As penas ventrais são marrons e a ponta da cauda é branco sujo. Já o seu bico ele é vermelho na base, tornando-se rosado em direção à ponta. O registro mais recente dessa ave na natureza foi feito em 2019. Ele foi fotografado na Mata do Cedro, isso no município de Rio Largo, em Alagoas. E a última espécie de motum do gênero Pauchi é o motum cavalo. É uma espécie que ocorre na Amazônia até o Mato Grosso e Tocantins. Mede 89 centímetros e pesa 3 quilos 850 gramas. E a oitava espécie é conhecida como falso motum,
também chamado de urumotum ou Notocrax urumotum. Ele é uma espécie lindíssima e ocorre no Brasil apenas na Amazônia, ao sul do rio Amazonas, entre os rios Madeira e Poros, e ao norte na região do Alto Rio Negro. Já foi observado também em Rondônia e Mato Grosso. O urumotum mede apenas 58 centímetros e pesa 1,250 kg. E aí, gostou de conhecer os motuns brasileiros? Não esquece do like para ajudar o canal e compartilhe também para seus amigos. E aqui na tela as espécies de jacus do Brasil e o último vídeo que fiz sobre os cantos das aves noturnas. É só clicar e assistir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.